o vídeo. Sim. Tudo de boa. Na semana passada a gente fez algumas questões do Enem, né? Essa daqui. Vocês lembram dessa? O que a gente aprendeu com essa questão aqui? Bate-papo. Wesley, e aí, professor? Ó, essa questão aqui é a questão da sazonalidade das chuvas e o clima tropical. Cai muito. Fala da relação, né, relação do clima com o solo. A gente frisou isso bastante, está sempre trazendo as relações. Boa noite, Margarete. Então, sempre trazendo as relações, a questão que a gente, o Enem quer que a gente relacione as coisas. E aqui pede um relacionamento da formação do solo com o clima. E aí é bom a gente lembrar, ó, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, não é isso? Então, sazonalidade de chuvas e clima tropical é muito marcante para a gente. É bom a gente levar isso daí junto, que tá sempre essa sazonalidade de chuva aqui, ó, verão seco, verão chuvoso, inverno seco, aparece muito. Então, essa questão ensina isso para a gente. Essa outra questão aqui fala do século XVIII e o fluxo, né, a mudança da capital do Salvador para o Rio de Janeiro e por que lá virou um porto que atraía alto comércio e o mercado de escravos, né? A gente tem essa mudança aí do Brasil, vou ter que fechar aqui, tá barulhento demais. Esse eixo econômico para o sudeste do Brasil. Esse livro aqui do Laurentino Gomes, ele vai falar sobre o Rio de Janeiro ser o porto mais importante no período colonial. Todo o caminho, todas as navegações que saíam da Europa ou dos Estados Unidos que passassem sentido África, Ásia, passavam pelo Rio de Janeiro. Era um porto que para abastecimento e um porto para recuperação. Oi? E pessoal, eu caí? Caiu. Nossa, eu tava falando aqui até. Estava retomando as questões da aula passada. Aí, né, a primeira que eu comentei de novo, vocês lembram? Vocês ouviram agora? Eu já tinha caído. Hã? Eu ouvi. Só ter... Do clima tropical. Aí a outra que a gente fez foi essa do Porto do Rio de Janeiro. Você parou nessa. Aí eu até mostrei o livro aqui, vocês não devem ter visto, vocês já viram esse livro? Eu não. 18, ele conta da vinda da coroa portuguesa para o Rio. Aí tem uma parte ali que ele vai falar da importância do Rio de Janeiro, do porto, para o deslocamento dos navios saíam da Europa, dos Estados Unidos. A grande maioria paravam no Rio de Janeiro para abastecimento, para
algum problema que tivesse no navio, então vai ser o Rio de Janeiro se torna o maior porto colonial desse período. Isso é importante. Aí aqui eles associam com o ciclo econômico, né? O crescimento do ciclo da mineração e a estabilidade do ciclo do açúcar faz essa mudança de eixo econômico aqui no Brasil. Essa questão ela ensina isso aí pra gente. Essa questão aqui que tem esse mapa difícil, né? Vocês lembram que a gente discutiu ela semana passada? Ela traz aqui uma relação também, ó, da vegetação com o clima, novamente uma relação. Então a gente lembrar sempre da Amazônia, da importância, que ele está querendo saber da relação dos desertos, mas a Cordilheira dos Andes e a Amazônia para o clima e vegetação na América é muito importante. O vestibular sempre traz isso, o Enem sempre traz isso, questões muito relevantes aí. Outra que a gente fez essa daqui dos cerrados e das savanas, parece muito, né? Essa relação aqui que a vegetação, de certa forma, é parecida, mas a gente destacar que não é igual, principalmente a fauna, é bem diferente. Outra questão aqui que a gente... Essa eu não sei, essa acho que a gente não chegou a comentar. Era aqui que eu queria chegar, hoje a gente vai falar dessa. Que ela traz essa lei número 601 de 1850. E aí, ela vai falar o quê? Né, que aqui, ó, Dom Pedro II, sobre o acesso à terra. Aí ele vai sancionar a seguinte lei: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja a compra. A gente viu anteriormente que a gente teve capitanias, né, que era pela produção. Depois a gente tem pela ocupação do solo, né, que era o uso, se você seria proprietário de acordo com se você estivesse ocupando e utilizando aquela terra. E a partir de 1850, a gente vai ter essa mudança aqui para a compra. E o que é importante a gente pensar aqui é a questão capitalista, né? Os autores vão chamar de produção capitalista do solo, ou seja, a gente vai mercantilizar a terra, e aí vai ser pela compra e venda que você passa a ter o direito e o título. Nessa questão aqui, ela traz aqui a conjuntura histórica, esse termo aqui é importante, conjuntura também, né? O ordenamento jurídico abordado resultou na... Quem vai responder para a gente essa? A mercantilização do trabalho livre, retração das fronteiras agrícolas, demarcação dos territórios indígenas, concentração da propriedade fundiária ou expropriação das comunidades quilombolas. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Não está compartilhado porque caiu, né? Desculpa, pessoal, vocês têm que chamar atenção. Compartilhar. Ela aí, ó. E aí? Isso aqui é importante, a gente vai ver um filme ali hoje, mas é importante a gente pensar nessa relação aqui a partir de 1850 com a questão da terra, né? E relacionar com o sistema econômico. Ninguém vai responder? Estão muito devagar hoje, hein? Manda aí no bate-papo. Pessoal, se a terra passa a ser pela compra, o que vai acontecer? Qual a relação disso?
Vou esperar aqui que tá lendo. Ó, tem uma resposta aqui, hein? Vou fazer a questão então, hein, pessoal? Olha só. Ó, temos letra D e letra B. A letra B é retração das fronteiras agrícolas. E a letra D é concentração da propriedade fundiária. Então, eles querem saber a relação dessa lei com o acesso à terra. O que vai acontecer? Vamos pensar, a população brasileira, a gente sabe que tinha muito escravo, muita gente vivia da agricultura, não era isso? Então, se você define que acesso à terra vai ser pela compra, muita gente vai ficar excluída, né? Ou seja, o que vai acontecer aqui é que quem tem mais dinheiro, mais condição, vai comprar e concentrar essas terras. O nome que a gente dá para isso é concentração da propriedade fundiária. Então vão formar o que? Grandes fazendas, né? E aí isso tem várias consequências. Depois, na hora que a gente for estudar história, que a gente for estudar república, a gente vai ver a influência aí dos grandes proprietários de terra, né, nas eleições, nos aspectos políticos, econômicos. E aí eu estou pegando esse gancho dessa questão aqui para a gente ver um vídeo que eu lembrei dele, até porque semana passada o Wesley me perguntou, que é esse filme aqui. Ficou tranquila a questão? Pra mim, foi. Não, essa não era uma questão muito difícil, né? Perto de algumas outras ali que a gente fez, eu acho que essa era mais tranquila. Acho que a Ana Luísa chegou aqui, né? Para eu anotar aqui. Ana Luísa. Aí, pessoal, esse vídeo aqui, ó, é um filme que ele vai tratar da urbanização de São Paulo. Vamos ver se o áudio vai sair para vocês aí. Tá saindo o som do vídeo? Tá. Então, vamos ver esse filme. Ele vai tomar a maior parte da aula, mas assim, do jeito que a gente estava trabalhando, estudando no Brasil, ele vai fazer um gancho aqui importante com a questão da urbanização e para a gente trabalhar a questão da produção do espaço, né, do espaço geográfico, eu acho ele bem interessante e ele vai mostrar bem como que essa relação se dá, principalmente mais recente, né, no século passado, que aí a gente vai ter o crescimento das cidades e aí a gente não esquecer daquela questão ali do acesso à terra, porque a terra vai passar a ter um valor de mercado, né? E a gente vai ver que as escolhas para o planejamento urbano das cidades, elas vão estar muito aliadas, isso vai predominar muito. E às vezes a gente faz algumas escolhas ruins pensando nisso. Aí eu vou dar o play aqui. Eu acho que eu vou deixar ele rolar tudo. Eu anotei aqui umas coisas que a gente comentar, mas é melhor a gente ir todo para não ficar cortando a ideia. Vocês não acham? É bom.
Tá, aí eu vou dar o play aí, vamos aí. Qualquer coisa vocês podem falar e perguntar, tá bom? Bom. Você está vendo esse rio? E aquela colina? Não dá para ver muito bem, né? Mas foi às margens desse rio, no alto dessa colina, que nasceu a vila de São Paulo de Piratininga. Piratininga é o antigo nome do rio Tamanduateí. Na língua tupi, quer dizer rio do peixe seco. Na época das chuvas, o rio transbordava e ocupava toda essa área. Quando a água baixava, muitos peixes ficavam presos e acabavam morrendo. A morte desses peixes atraía as formigas, e atrás das formigas vinham os tamanduás. O rio do peixe seco se tornou o rio do tamanduá, o Tamanduateí. Quando os jesuítas chegaram, aproveitaram a sabedoria dos índios e instalaram sua capela ao lado das duas tribos que viviam no alto dessa colina. A região era privilegiada para a fundação de uma vila naquele tempo. E o local os índios já tinham escolhido há muito tempo, não eram os portugueses que escolhiam. E eles escolheram sabiamente um ponto plano entre o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú, que era um ribeirão. Que, portanto, eles tinham num lado um local fácil de um rio menor, local que tinha mata nesse tempo para pegar água limpa para consumo, e do outro lado o rio Tamanduateí, que era maior, pelo qual eles chegavam ao Tietê e podiam circular em toda a região por via fluvial. Durante aproximadamente 300 anos, a vila de São Paulo só existiu por causa desses dois rios. Hoje, a maioria nem nota sua existência. A máquina fotográfica chegou a tempo de registrar as mudanças que essa paisagem iria sofrer. Você sofrer, atravessar eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Sabe aquele canal que passa ao lado do mercado municipal? Esse aí é o rio Tamanduateí. Um dia, ele já beirou a rua 25 de março. E nas suas margens havia um porto. Naquele tempo, essa já era uma área de intenso comércio popular. Ali se encontrava o mercado dos caipiras, local onde pescadores e produtores rurais comercializavam seus produtos. A expansão do café pelo interior do estado atraiu investimentos para São Paulo. Em 1867, é inaugurada a ferrovia São Paulo Railway, a única ferrovia que fazia ligação com o mar. Ela utilizou o Vale do Tamanduateí como rota, reforçando a posição estratégica da cidade como ponto de encontro de várias ferrovias. Esses trilhos marcaram a entrada do Brasil na modernidade. A velocidade da máquina transformou a vida na cidade e alterou de forma marcante sua relação com os rios. Os peixes, que antes eram tirados dos rios, agora vinham diretamente do mar, trazidos em vagões. As distâncias se encurtaram
E pouco a pouco, os rios, que eram a razão da existência da cidade, tornaram-se obstáculos ao seu crescimento. A construção do viaduto do Chá, sobre o Vale do Anhangabaú, foi o primeiro marco de superação às barreiras que os rios impunham à expansão da cidade. Todo feito em metal importado da Alemanha, ele ligou o Centro Velho aos novos loteamentos que surgiam a oeste da cidade. Esses bairros, destinados à elite cafeeira que vinha do interior para a capital usufruir das comodidades da vida moderna, contariam com uma infraestrutura que mudaria ainda mais a relação da cidade com seus rios: a água encanada. Para garantir o sucesso de seus empreendimentos, os loteadores fundaram em 1878 o primeiro sistema de abastecimento de água de São Paulo, a Companhia de Águas e Esgotos Cantareira. Quanto maior o número de pessoas, maior a necessidade de água. Quanto maior o consumo de água, maior o esgoto gerado. Esse esgoto era despejado nas várzeas dos rios que cruzavam a cidade, o que causava um grave problema sanitário. O presidente da província, que seria o prefeito de hoje, já estava endividado, que é uma questão crônica, né? Precisava fazer caixa. E alguém deu uma ideia para ele e falou assim: olha, senhor presidente da província, por que o senhor não pega essa área aqui, que é o leito maior dos rios, que é um matagal cheio de mosquito, aproveita, né, essa questão dramática, né, das doenças, e a terra loteia e vende isso. Ou seja, os argumentos sanitaristas, né, hidráulicos, serviram para um verdadeiro objetivo mercantilista, né? A elite paulistana sonhava em construir uma cidade como as que vinham em suas viagens pela Europa. E seus rios não se encaixavam nesse sonho, não do jeito que eram. A solução escolhida foi transformar os rios, cortar suas curvas e afundar seu leito. Assim, eles levariam o esgoto mais rápido, para longe da nossa vista. O Tamanduateí se viu aleijado de suas antigas margens. O rio cedeu seu espaço e foi quem pagou a conta das reformas urbanas. Na década de 20, os dois rios que dividiam a cidade foram transformados em parques. O Parque do Anhangabaú, sobre o riacho com seu nome, já canalizado e enterrado, e o Parque Dom Pedro II, às margens do rio Tamanduateí. Os dois rios, entre os quais a cidade havia sido fundada, não representavam mais limites à sua expansão. Mas a metrópole crescia em ritmo acelerado. Em pouco tempo, ela se encontraria na mesma condição, barrada entre rios. Estes rios que nós temos, o Rio Pinheiros e o Tietê, são rios de planície. E rios de planície são lentos, serpenteiam na superfície por onde escorrem, formam meandros. Então esses dois rios aqui nossos eram cheinhos de meandros, bonito que você nem imagina, sabe? Serpenteando sobre a várzea. E que de uma cheia para outra eles até mudavam de lugar. E mudavam de lugar dentro de uma superfície que é a várzea de inundação periódica do rio. Essas áreas, ocupadas pelas águas apenas em uma fase do ano, despertavam enorme interesse imobiliário. As inundações castigavam a população mais pobre que se submetia a morar nas baixadas, o que criava um transtorno político que alimentava as discussões sobre a canalização do rio Tietê.
Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, 2 embates ideológicos. Um do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos. Ele era presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê em 1920. E como presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê, ele propunha o seguinte: o resgate, que ainda dava tempo, da orla fluvial urbana, do primordial logradouro público da futura metrópole. Ele dizia o seguinte, que nós devíamos garantir a integridade do leito maior, ou da várzea do Rio Tietê, que tinha uma largura média de 1 quilômetro a 500 metros. E, na verdade, para o Saturnino de Brito, toda a confluência de rio, aqui na metrópole de São Paulo, teria que ser formado um lago, como o Lago de Ibirapuera. Esse lago seria, na verdade, o coração, o núcleo aquático da formação de um cinturão de parque, né, com bosques e assim por diante. Então, essa era a visão sofisticadíssima do engenheiro Francisco Saturnino de Brito, que tinha como seu colega de trabalho, né, um antagônico, também chamado Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao Parque do Saturnino de Brito. Ele fez uma proposta que era o plano de avenidas para a cidade de São Paulo. Francisco Prestes Maia, junto com o Ulloa Sintra, eram técnicos que falavam o que os empreendedores queriam ouvir, que era realmente justificar o tal desenvolvimento da cidade de São Paulo através de um plano de avenidas radial concêntrico. Moscou tem um sistema radial concêntrico, Lyon tem um sistema radial concêntrico, Viena também tem a famosa Ringstrasse, Paris também tem. Só que o Prestes Maia, de modo maroto, sonegou a informação que antes de fazer o sistema radial concêntrico de avenidas, Viena já tinha o anel ferroviário. E antes do anel ferroviário, que é a mãe da ferrovia, a hidrovia, Viena já tinha o anel hidroviário do Novo Danúbio. Paris também tinha o anel hidroviário formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin. Moscou também tinha o anel hidroviário para depois fazer o anel ferroviário. Ele sonegou como se estivesse queimando etapa. Eu vou queimar a etapa, eu não vou passar pela hidrovia nem pela ferrovia. Vou fazer uma única modalidade para o cara não ter alternativa, para realmente vender os carros. Senão eu vou dividir, né? Não vou vender carro, vai vender trem, vou vender barco, né? O carro em São Paulo, ele é carregado de uma carga simbólica que talvez não seja em outros lugares, porque houve, principalmente até os anos 20, até o fim da República Velha, uma confusão entre o automóvel e a identidade em São Paulo. Ele se transforma numa peça-chave de um discurso de modernização, mas não um discurso de modernização como a gente conhece, um discurso de modernização progressista, mas uma modernização conservadora, que propunha transformar a cidade de São Paulo naquilo que os homens do PRP chamavam da Chicago da América do Sul, ou seja, uma cidade tipicamente americana, tomada por arranha-céus, autopistas, automóveis espalhados por toda a cidade. No ano de 1938, Prestes Maia foi nomeado prefeito de São Paulo e começou a concretizar as obras de seu plano. Para construir uma avenida, seria necessário desocupar uma grande área. O plano propunha utilizar os fundos de vale, área dos rios e dos córregos, para a construção dessas novas avenidas. Impróprias para a construção, essas áreas, úmidas e alagadiças, eram os espaços vazios na cidade, o que garantia baixos custos com desapropriações e a valorização dos entornos após a obra. As principais avenidas de São Paulo, como as marginais Pinheiros e Tietê, a Avenida do Estado, a 9 de Julho e a 23 de Maio, estavam propostas no plano de avenidas, plano que estruturou o modo de expansão da cidade. Prestes Maia ficou no poder até 1945. Neste período, ele finalizou a retificação do Tietê, construiu a Avenida 9 de Julho e realizou uma série de outras obras viárias com o intuito de abrir espaço para esse que prometia modernizar o país, o automóvel.
Nas décadas seguintes, várias outras avenidas fundo de vale foram construídas. A cidade crescia, e a cada nova baixada, seu córrego era canalizado e transformado em avenida. O plano de avenidas inaugurou uma prática que se estabeleceu como modelo na estruturação da cidade, onde o espaço das águas se transformou no espaço dos carros. O homem moldou o rio a seu modo. Colocou-o dentro de um cano e escondeu debaixo da terra, para não se ver na sujeira. Mas isso não mudou a natureza do rio. Quando a chuva cai, é para lá que a água vai. E se não tiver espaço, ela toma o que for necessário. A urbanização de São Paulo foi uma coisa tão violenta que ocupou o lugar do rio. Então, enchente é coisa que nós inventamos, entende? Ela é produto da urbanização. O Tamanduateí, você vê, é um rio que nós chegamos nós utilizamos ali a seção hidráulica a mais confinada e a possível de se manter vazão, né? Quer dizer, é uma seção de concreto e uma parede vertical, né? Quer dizer, não tem mais como aumentar o rio ali. Nos anos 70, quando foi feito esse canal, a seção ali do Parque Dom Pedro II era considerada assim, olha, aqui para inundar nós vamos precisar de uma vazão que ocorre em média uma vez a cada 500 anos. Hoje, essa vazão que era de 500 anos, certamente deve ter caído para 5. Já houve aí, recentemente, extravasamentos novamente no Parque Dom Pedro II. A cidade deu as costas para os rios. O rio é sua base. Ninguém sabe, ninguém percebe, ninguém vê. A espinha dorsal dessa arquitetura da cidade são os rios urbanos. Quer dizer, se a gente realmente quer resolver o problema do rio, nós temos que resolver o problema do deslocamento. É impossível fazer com que a cidade esteja de frente para o rio se nós não resolvemos o problema de deslocamento de 20 milhões de pessoas na cidade. Hoje, do jeito que está, se você deixar a administração pública, da questão crônica que ela está, de dívidas e refém dos empreiteiros e desse urbanismo rodoviarista, nós vamos cada vez mais pela lógica, que é a lógica mais ultrapassada que pode existir, abrir mais estradas, mais avenidas. Seu acesso é perigoso. Seu contato proibido. Mais uma barreira. Mais uma ação que reafirma a única vocação que demos aos nossos rios. Canal de escoamento de água e esgoto. Mas o carro pede espaço. E São Paulo não pode parar. Você está vendo essas colinas? Essas ainda dão para ver, né? Mas provavelmente, em pouco tempo, essa paisagem será profundamente alterada. Aqui, no Parque Santa Luzia, em Mauá, nasce o rio Tamanduateí. Esse mesmo. E é também por onde passará o trecho leste do Rodoanel.
traçado do Rodoanel. Segundo eles, não passa na nascente. A nascente está um pouquinho mais abaixo, né? E esse rio foi um rio que já doou para a parte econômica aqui da cidade. A margem já doou as matas, doou água. Hoje ele é um rio que está morto, né? Um rio que no consciente coletivo ele nem existe na realidade. As pessoas a poucos metros daqui não sabem que a nascente está aqui, em Mauá. A fragilidade institucional do Brasil leva ao quê? A uma proeminência do privado sobre o público. Existe uma área pública, entrega-se a área pública para o privado, especulação imobiliária vence, ou então, olha, nós temos um dinheiro X para construir mais linhas de metrô. Não, vamos construir mais pistas na marginal, porque é bom para os automóveis. E você nota a grande tendência em se investir sempre, dar preferência sempre ao transporte individual. Nós estamos todos abduzidos por esse urbanismo rodoviarista. Todo mundo acha que precisa do automóvel, quando na verdade não precisamos. Então, dentro dessa visão de reversão disso, no lugar de fluxo, falar de percurso, no lugar de esterilizar as ruas com esse urbanismo rodoviarista, transformar os passeios públicos numa rua viva, no urbanismo da confiança e não do medo, porque hoje as pessoas estão trancadas nos carros, não é isso? São resignadas a esse pau de arara chamado de ônibus. Felizmente, de todas as obras de arte da humanidade, a cidade é a principal obra de arte. E, felizmente, é uma obra de arte aberta e inconclusa. Então, a difícil arte de construção do espaço público, que é coletivo, né, passa por esse reconhecimento, por essa crítica, e nós nos reinventarmos cotidianamente. Esse rio, fomos nós que poluímos, abduzidos, resignados, submetidos a esse olhar do colonizador. Cabe a nós conceber o espaço em que queremos viver. O que vamos valorizar? E aí, pessoal? Assistiram aí? Assistimos. Sim. O que vocês acharam? Interesting. Hã? Interessante. Interessante. Chegou aqui rapidinho, deixa eu só completar aqui, nós vamos conversar. Daniele também não estava no... Olha que eu anotei. Eduarda. Lucas. Simone. Rafael. Tudo bem, então, Sansão? pessoal? Tudo bem, Rafael? Você assistiu o vídeo com a gente? Não, né? Não, acabei de chegar. Hoje eu cheguei agora. Então, pessoal, vocês viram aí qual que é o questionamento aí no final que eles trouxeram, né? Cabe a nós conceber o espaço que queremos viver. E o que vamos valorizar? Esse vídeo ele é interessante que ele vem lá dos jesuítas, né? Ali o sítio urbano, tem uma questão do Enem que a gente até no Google Forms tem ela lá. Depois, semana que vem eu trago ela, que ela fala sobre a escolha do sítio urbano. Então,
a população indígena que estava ali e os jesuítas, eles escolheram, por algum motivo, se estabelecerem na cidade onde que hoje é a cidade de São Paulo, não é isso? E ali você tinha o quê? Oferta de alimento, você tinha rio, né? Água boa, e também a questão do transporte, porque ali pelo rio Tietê, você conseguia conectar, né? A gente viu, tem um mapa, né, que mostra o caminho dos bandeirantes, né? Tinha ligação dali, saía até no Peru. Então, o transporte, a oferta de alimento, todas essas coisas foram as coisas que fizeram as pessoas escolherem de viver ali. E os jesuítas, como modelo deles, chegaram e ficaram. Quando mais recente, com a urbanização, a gente tem o quê? A transformação totalmente daquele espaço, né? E o que a gente fez com o rio? Hoje, quando o rio aparece, principalmente em jornal, televisão, a gente vai ver o que é a questão da enchente. Aí eu quero que alguém vai precisar falar para mim. É a água que ocupa a cidade ou a cidade que ocupou o rio? A cidade que ocupou o rio. Né? Ali eles mostram, né, que o leito maior do rio, e aí ele tinha o que? Chegava a ter questão de 1 quilômetro de largura. O leito principal é o que, pessoal? Quando a gente pensa no rio, é onde sempre tem água. A várzea, ela vai ocupar, porque a gente não viu aquela questão relacionando o clima com o rio, a gente é tropical, a gente vai ter o quê? Predomínio de chuva no verão. Então, esse leito maior do rio, ele vai ser ocupado principalmente no período de chuva. E se a gente escolhe aterrar e lotear, pensando na questão do acesso à terra pela compra, né? Isso que a gente viu na outra questão do Enem também. O que aconteceu? Eles valorizaram ali, né? O rio virou o quê? Uma forma de barreira para o crescimento da cidade. Hoje a gente vê muitos lugares, a gente pensa em Belo Horizonte, problema de trânsito, de tráfego, está associado aos viadutos, né? Aos viadutos e também a questão da ferrovia. Onde tem linha de trem, o transporte, as passagens são menores, é mais difícil. Então, o Rio, para a urbanização de São Paulo, ele passou de fonte de vida, ele passou a uma barreira para o espaço. Ou seja, ele tornou-se um problema para a cidade, na visão de quem decidia, né? E aí a gente foi... E aí eles fizeram todas essas escolhas. Quando vem o que é um ciclo natural do rio, que é de cheia, ele não tem mais aquele espaço dele. E aí, então, a água, ela vai ocupar a cidade, né? E aí, principalmente, que às vezes, então a gente vê aqueles carros arrastados ali, igual foi mostrado. E aí, a Odete Seabra, é interessante que ela traz, então, o quê? A enchente é algo que nós inventamos, né? Ela é um produto da urbanização, que a gente eliminou o espaço do rio. E a partir do momento que a gente ocupa o espaço do rio com vias, o rio é natural, a água vai vir, a água precisa de correr. E aí ela vai entrar nas casas, né? Belo Horizonte tem os mesmos problemas. As cidades, com a República, elas, né, a ideia de modernização, né? Você viu lá os planos urbanísticos, né? Inspirados nas cidades europeias, com as avenidas largas, o automóvel, e a gente pulou etapa, né? Porque lá eles têm o eixo, né, da hidrovia, rodovia, ferrovia, na maioria das cidades que tem esse tipo de planejamento. E aqui no Brasil, principalmente questão do automóvel, a gente pegou a rodovia como principal, né, o transporte por carro, um ônibus, e aí virou o quê? Uma cidade que com engarrafamento, assim, impossível, né? Então, a gente vai associando como que a cidade foi crescendo e as coisas vão mudando e as escolhas, né? Às vezes a gente não tem noção um pouco de frente, mas a gente foi virando as costas para o que era natural
e os motivos que anteriormente foram ocupados. Tem uma pergunta aqui. Sim, a Cláudia perguntou se tinha como a cidade expandir para outro lugar. Tinha essas opções, né? Ali, tanto que o Saturnino lá, ele faz um plano que seria esse, mas aí tem várias questões. Por exemplo, para você fazer um bairro mais distante, para levar o saneamento básico, a rede de esgoto, a parte elétrica, tudo isso vai o quê? Vai exigir um custo maior. Se você já tem essas estruturas urbanas próximo ao rio, é mais barato para quem tem que fazer esse serviço, né? Ou seja, escolheram o que guiou ali a escolha? O que vai dar mais lucro com menos gasto, né? Você investe menos e lucra mais. Normalmente é assim. Então, entre fazer o bem feito, organizar um planejamento que envolvesse, acabaram levando para esse caminho, né? Então, provavelmente, os proprietários ali daqueles pedaços, né, a prefeitura, quando vendeu ali, teve o lucro, ela ganha com o imposto, mas acaba que a questão do espaço geográfico, né, que isso aí é um bom exemplo para a gente, para trabalhar a questão da produção do espaço geográfico, a gente hoje vê as consequências dessas escolhas, né? Então, os parques, tudo que os bens públicos, o privado normalmente predomina, né? Porque o rio era um bem público, os bosques, os parques, né? A questão da pesca, né? Hoje é no mercado, você vai lá e precisa comprar o peixe no mercado. Antigamente você tinha ali, hoje é um rio morto, que ele não oferece o mínimo, né? O mínimo para a sobrevivência da sociedade que ele vive. Outra coisa também muito importante, ali apareceu o ciclo econômico. Não que eles tenham dado destaque, mas quando chega as ferrovias ali, o que motiva, né? Você vê que a cidade, o planejamento, o que ela fez? Ela colocou todas as ferrovias meio que para se encontrarem ali, né? E todas assim, as da região, né? E qual que era o ciclo econômico ali da gente pensar? Porque a gente viu na outra questão da mineração. Ali foi questão da mineração que as ferrovias chegaram? Acho que era mais para transporte de mercadoria. Lá é o ciclo do café. Então, as ferrovias no estado de São Paulo são muito ligadas à elite do café. A gente vai ver isso com calma também. Então, mas para a gente ver o ciclo econômico, mais uma vez, ele influenciando na questão espacial. Essa questão dos leitos, é bom vocês lembrarem, questão de várzea, isso daí a gente volta a falar disso também. Eu quis trazer esse vídeo para a gente conseguir, porque eu acho que ele consegue trazer um pouco de tudo e como que a gente, a partir da geografia, a gente consegue pensar em várias coisas, né? Para a gente incluir essa questão sempre aí nas nossas análises, a gente acrescentar o espaço geográfico, pessoal, para entender. Então, ó, das anotações que eu fiz aqui, a questão do centro, né? O centro como velho e o bairro como novo, Higienópolis. Aí vocês viram lá o padrão de rua, né? Quando mostra o mercado, a diferença. Essa questão a República traz muito isso, né? Da questão da modernidade, do progresso, ordem progresso. Tudo isso está associado a como que a gente vai tomar decisão para construir as nossas cidades. Beleza? Hoje a gente passou aqui do tempo. Então, pessoal, agora vocês sigam com o Rafa, tenham uma boa aula. Espero que esse filme tenha contribuído de alguma forma para os nossos estudos. Estamos aí. Até na sexta que vem. Obrigada. Valeu. Obrigada. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigada.